Fala galera, professor Júnior Sabino na área e vamos dar continuidade à nossa lista de revisão das provas da ESA, tá ok? Nessa aula 12, mais 3 questões da prova de 2008. Então, bora lá resolvê-las. As equações x mais 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado sobre 2 elevado a 2, né? É igual a 64. E x menos 4 ao quadrado mais y mais 8 ao quadrado é igual a 25. Representam duas circunferências cuja posição relativa no plano permite afirmar que. Então, questões envolvendo posições relativas entre duas circunferências, né? Eu já deixei aqui desenhado. A gente tem 6 casos. As circunferências elas podem ser externa, quando elas não têm nenhum ponto comum, como aqui está, né? Elas podem ser tangente, como essa aqui. Elas podem ser concêntricas, quando o centro de uma é o mesmo da outra. Elas podem ser tangente internamente. Tá? Mas eu coloquei só essas duas para poder explicar aqui esse exercício. Então, o que é necessário a gente fazer? É necessário que a gente venha descobrir o centro de uma e o centro de outra. Tá? Deixa eu até botar aqui que eu apaguei aqui. Só um minutinho. Então, a gente tem que descobrir o centro de uma e de outra, porque a gente tem o centro, que é esse ponto aqui. A gente tem no centro, que é a gente vai achar esse ponto e vai achar aqui também, dessa outra aqui, ficou um pouquinho fora aqui, mas só para efeito de explicação, com os dois pontos a gente consegue calcular essa distância aqui, fazendo a diferença dos delta x e os dos delta y, tá? E aqui mesma coisa, quando essa distância entre os dois centros se der maior que a soma dos raios, então é sinal que essa circunferência estão nessa situação exteriores, tá? Por exemplo, que imagina que se o raio for 10 e 5. Então, se a distância, ao calcularmos, ela der 20, significa que essa distância ela é maior. Então, vai retratar esse desenho, tá? Agora, quando a distância entre os dois centros ela coincide com a soma dos dois raios, então é sinal que essas circunferências elas são tangentes, tá bom? Então vamos lá, calcular aqui calcular o centro das duas equações de circunferência, tá? A equação básica, vou colocar ela aqui em cima, aqui, não vou colocar ela aqui, ó. A equação geral, ela tem esse formato, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado, tá? Então a gente vai vamos extrair as coordenadas de uma e de outra, fazendo a comparação. Então eu vou chamar aqui de a primeira equação lá de 1. E como é que nós fazemos? Se aqui a equação básica, ela nos dá o A é a coordenada do X, a coordenada X, e o Y, e o B é a coordenada Y, tá? Então, como é que você vai fazer para extrair o valor de A e o valor de B? Você vai inverter o sinal aqui. Se aqui está mais, então a coordenada vai ficar como? Se aqui está mais, aqui vem menos 1. Aqui está menos 4, então vem para cá como 4. E a raiz quadrada é igual a 64. Então, qual é a raiz quadrada de 64? É 8, né? Raiz quadrada de 64, raiz é igual a 8. Raiz não, o raio é igual a 8. Tá? Então, a gente só está fazendo a comparação. Tá? Então, menos A vai ser igual a isso aqui. Então, por 1 ficar negativo, ele tem que ser menos 1. Tá bom? E assim a gente vai fazer também na segunda. Na segunda equação, mesma coisa. Quais vão ser as coordenadas do centro dela? A coordenada do centro da 1 vai ser o A. Cadê? Aqui. Menos 4. Então vem para cá como 4. Tá? E a coordenada B está como 8. Então vem para cá como menos 8. E o raio ao quadrado aqui é 25. E logo o raio dessa circunferência ela vai ser 5. Beleza?
E agora a gente vai aplicar a fórmula para poder calcular a distância. Como é que a gente aplica essa fórmula? Como é que é a fórmula? A fórmula, ela é a distância entre dois pontos, ele é o quê? O ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, isso aqui dentro da raiz, tá? Então vamos lá. Qual que é o ΔX? Se você começar com esse x, você tem que seguir depois usar esse y, tá? Então vamos lá, vou começar aqui nesse ponto. Então vai ficar, abre parênteses, menos 1, menos, ó, o x de uma menos x da outra, tá? Mais o y de uma menos y da outra. Então vai ficar 4 menos, ó, 4 menos 8, tá? 4 menos 8. Tudo isso ao quadrado e dentro da raiz aqui, tá? Aqui vai dar 5, 5 ao quadrado, 25. 8, menos 8 vezes menos vai dar 8 positivo, mais 4 dá 12. 12 ao quadrado, 144. 144. Tudo isso dentro da raiz. O que vai dar 144 mais 25 vai dar 169. Raiz de 169 é 13. Então essa distância entre os dois centros, os dois pontos, dois centros, vai dar 13. Tá? O raio 1 mais o raio 2, ou seja, 8 mais 5 é igual a 13, né? Então você vê que a soma dos dois raios coincidiu com a distância, ou seja, o raio maior é 8 e o raio menor é 5. A gente calculou aqui que a distância desses dois pontos, que é esse D aqui, também é 13. E a soma dos outros dois raios, também é 13. Então é sinal que essas circunferências, elas são tangentes exteriores, tá? Então a resposta aqui é a letra D. Beleza? A loja de eletrodoméstico paga pela aquisição de certo produto ao preço X, ela paga um preço X, beleza? Mais 5% de imposto, 5% de imposto, ou seja, 5% de X e mais 3% de frete. 3% de frete. Ambos percentuais calculados sobre o preço X. Quando fala 5% de algo, quando fala esse de, significa que você tem que multiplicar. Tá ok? Aí a gente fazendo aqui resolvendo essa expressão aqui, ó, a gente vai tirar o mínimo aqui. Quanto que vai dar isso aqui? Vai ficar 108. Vai ficar 108x sobre 100. Beleza? O que vai nos dar 1,08x. Ou seja, isso aqui é o preço de custo. É o preço que o produto vai sair para o lojista, tá bom? E nós sabemos que o preço de venda, o que é o preço de venda? O preço de venda, ele é o quê? É o preço de custo, né? Preço de custo mais o lucro. Beleza? Então, o preço de venda, ele é o quê? Qual que é o preço de custo? É esse 0,8, tá? 0,8. 0,8x. Ou 108 por 100. Eu vou voltar aqui o 100, porque na hora que a gente for tirar o mínimo, eu não preciso multiplicar de novo, mas você vai entender, tá? Eu voltei aqui, ó, para cá, tá bom? Então, isso aqui é o preço de custo, é o preço que o produto sai para o lojista. E ele fala que o lucro, ele é 25% do preço de custo. Beleza? O lucro é 25%. Ou seja, então você tem o preço de custo, que é quanto? Que é esse 108 aqui, e 25% dele. Então vai ficar 25% do preço de custo, tá? Nesse caso aqui, eu poderia colocar assim, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá bom?
E quanto que é o preço de venda? O preço de venda é 54 reais. Ok? Então, preço de custo, tá? Lucro, 25% sobre o preço de custo. Eu deixei aqui, eu poderia colocar assim também, 108 sobre 100. Mas vai ficar 100 aqui, e a gente vai tirar o mínimo, eu não queria, para não ficar, não atrapalhar aí vocês no raciocínio, tá? Mas esse preço de custo nessa forma aqui é a mesma coisa que essa forma, tá? Eu só não pus aqui para não ficar 200 aqui e confundir, tá ok? Mas é a mesma coisa. Então, vamos calcular aqui o X então. A gente vai tirar o mínimo, o MMC aqui dessa expressão, né? Aí tirando o MMC, o que vai ficar? Vai ficar 108, vai sobrar ali o 108x, né? O MMC vai dar 100, mais... Aqui vai sobrar 25 vezes 1,8x. E aqui 54 vezes 100. Beleza? Fazendo essa multiplicação aqui, vamos ver quanto que vai dar. Nós temos 108 vezes 25. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 8, 5 vezes 0, 0. Mais 4, 4. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então aqui outra 0. 4 mais 6, 10, vai 1. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 2. Eu tenho duas casas aqui antes da vírgula, então conto duas casas aqui. Então aqui vai dar 27, tá? Então vai ficar, vou passar para cá, tá? Acho que dá para colocar aqui. Deixa eu colocar aqui esse medinho, então. Aqui vai ficar 108 mais 27, que é igual a 5.400. Passando para cá, vai ficar 108 mais 27, 135, né? 27 aqui, ó, mais 108. 8 mais 7, 15, vai 1, 3, isso aí. 135x, que é igual a 5.400. Aí fazendo essa divisão, x é igual a 40. 40 é a nossa resposta à letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Então bora para outra questão, para a próxima questão. A medida do perímetro do triângulo cujo vértice são pontos 1, 1, 3, 1, 4 é. Então a questãozinha aí envolvendo geometria analítica. Então vamos unir aqui as coordenadas. 1. Então isso aqui 1, ponto 1. Depois vem 1, 3. 1 de x com 3 de y. 1, 3. Aqui. E depois 2, 3. 2. Opa, peraí. 2 de x. Ó. Então nós temos essa situação aqui, ó. Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Bom, eu dei uma apagadinha aqui para mostrar, ficar mais fácil de chegar. Então, unindo os pontos, a gente chegamos nesse triângulo aqui, triângulo retângulo, tá bom? Então, primeira maneira de calcular ele, mais rápida e mais direta. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro ponto está no 1, 1. E esse ponto aqui está no 3, 1. Ou seja, a diferença aqui, ó, entre essas distâncias aqui é 2, beleza? A diferença aqui, ó, você vê aqui está no ponto 1, 1 e aqui está no ponto 2, 3. Ou seja, a diferença de 1. Né? Se tirar 2 menos 1, dá 1, né? E aqui se tirar 2 menos 3, dá 2. Aí você teria essa hipotenusa para você calcular. Beleza? Então, ficaria x ao quadrado é igual, que é a hipotenusa, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado, ele é igual, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, vai dar 5, né?
x vai ser igual a raiz de 5. A forma para calcular a área do triângulo é base vezes... Ah, não, ele quer altura, ele quer o perímetro, perdão. Ele quer o perímetro, né? Então, é só somar os lados, né? Perímetro 2P é igual a 1 mais 3, mais o x ali que nós achamos que é raiz de 5. Logo, o perímetro, ele é... Opa, desculpa que eu errei aqui, ó. Aqui é 2. É 2 mais 1 mais raiz de 5. Então, desculpa, aqui é 2, ó. Aí vai dar 3 mais raiz de 5. Beleza? 3 mais raiz de 5, 3 mais... Aqui, ó. 3 mais raiz de 5. A letra A. 3 mais raiz de 5. Beleza?